Nessa noite, que me leva a trazer uma palavra rápida e objetiva ao coração dos irmãos. A Bíblia diz que Deus enviaria fome sobre a terra. Aí a Bíblia diz assim: não fome de pão e nem sede de água, mas uma sede e uma fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela é doce como mel. Como eu disse na oração, ela é uma bússola para as nossas vidas. E eu gostaria hoje de trazer uma palavra para um povo que talvez está com sede, está com fome. Talvez você saiu da tua casa e você não tomou café da manhã, ou talvez não comeu o suficiente e está com fome aqui agora. Se você chegar na sua casa e você for na cozinha e alimentar, você vai saciar a sua fome e você vai matar a sua sede. Mas existe, irmãos, uma fome, uma sede que não é saciada com nada dessa terra. Existe uma fome e uma sede que não é saciada com um pedaço de pão e com um copo de água ou um copo de suco. Mas hoje eu vim trazer uma palavra para um povo que está com fome. Porque nessa noite eu quero perguntar para você. 3 perguntas eu faço para a igreja hoje. A primeira: do que você tem fome? A segunda: de que você tem se alimentado? E a terceira, eu quero te perguntar: como tem sido o seu alimento diário? Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer que no livro de Gênesis, Adão, irmãos, e Eva caiu por causa de quê? Por causa de um fruto que simbolizava o pecado. A Bíblia diz, irmãos, se eles pegarem esse fruto é porque eles estavam com fome. Eles olharam para aquele fruto, desejaram aquele fruto. O inimigo logo tentou eles, eles foram, pegaram. Eva pegou, comeu e deu ao seu esposo, ele também comeu. O primeiro pecado do mundo, ou o primeiro Adão, ele caiu por causa de comida. Ou seja, Deus, irmãos, ele é o alimento necessário para nós que servimos a Ele. Hoje eu gostaria de pregar para alguém que está com fome, que está com sede. Não com fome de pão ou sede de água, mas com fome e sede das coisas de Deus. A Bíblia, irmãos, ela faz questão de dizer, em Mateus capítulo 5, versículo 6, que bem-aventurado é os que têm fome e sede. Não fome e sede de algo que é perecível, mas fome e sede de algo, irmãos, que ninguém pode te dar. Somente Deus pode te alimentar e somente Deus pode matar a sua sede. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no Salmo de número 42 vai dizer que assim como a coça suspira pelo cheiro das águas, o salmista diz: assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O salmista, irmãos, pega um exemplo de uma coça, de um animal que anseia pela uma fonte de água. Um animal que anseia ao beber uma água que venha matar a sua sede. E ele faz questão de dizer que assim como a coça, ele anseia por se alimentar e beber de uma água viva, de uma água que vem alimentar a sua sede. E ele diz: Deus, assim a minha alma tem fome, aleluia, e sede de ti. E a pergunta é: do que você tem fome? Do que você tem sede? Do que a sua alma tem se alimentado nos dias de ermas, nos dias de hoje que estamos vivendo? A Bíblia vai dizer, irmãos, que o salmista, ele diz que a alma dele estava com fome.
com sede. E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, quanto tempo nós aguentamos ficar sem se alimentar de Ti? Eu perguntei no início dessa mensagem: quantos dias ou quanto tempo você aguenta ficar sem comer? Alguns dizem meio-dia, um dia. Mas se passou de um dia, irmãos, as pernas suas começam a tremer. Se deu 2 dias, você fica fraco. Se deu 3 dias, muitos aí já estão no hospital há muito tempo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, orando a Deus, sendo no último dia ele foi tentado pelo diabo. E ao ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Satanás, irmãos, disse para ele: manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, irmãos, ele estava com fome, mas ele disse: não só de pão se viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus era o sustento que ele precisava. Fala para o seu irmão, porque nós estamos só na introdução. Deus é o sustento que você precisa. Diga, Ele vai te alimentar. Pergunta ele: você está com fome? Glória a Deus. Aleluia. E a pergunta é: será que nós estamos com fome? Ou será que... o que tira a fome em nós? A doença. Sabia? Quando você está doente, você perde o... Tem muita gente que está doente e perdeu a fome. Tem muita gente que está doente espiritualmente e ele não consegue se alimentar das coisas de Deus. Acabou-se o desejo. Acabou-se o desejo. E a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ter fome e sede de Deus. E Amós, ele diz que Deus vai enviar fome na terra. Isso é a Bíblia que diz. Se Deus vai enviar fome na terra, irmãos, é porque a Bíblia diz que Deus vai enviar fome. O que é fome? Fome é algo, irmãos, que eu vou passar por necessidade um dia. Deus está dizendo: um dia o mundo vai ter fome. Aí para muitos dizer fome de quê? Porque é a preocupação nossa. Vê para você ver. Vai faltar alimento no supermercado. O que é que os crentes fazem? Enche a despensa de comida. Vai faltar água. O que é que o povo faz? Enche um quarto de água. Porque a gente está preocupado demais com o corpo material. E Deus estava dizendo, imagina Deus dizendo: vai faltar, as pessoas vão ter fome. A maioria de nós, irmão, vai correr no supermercado e vai começar a comprar as coisas para estocar. E a pergunta é: será que nós temos estocado um alimento de Deus para saciar nossa fome todos os dias da nossa vida? Aleluia, Jesus. Ou será, irmãos, que a gente tem tido fome somente das coisas dessa terra? E a pergunta é: do que você tem fome nessa noite? Do que você tem fome? Do que você tem fome? O dedo está coçando para mexer no telefone, entrar no WhatsApp e ver quem é que mandou a mensagem para ti. O dedo está coçando para você entrar no Facebook e ver o que está acontecendo. De que você tem fome? A vontade é tanta, irmãos, que você está dizendo: eu estou doido que chega amanhã, porque o meu corpo deseja fazer algo. Mas o que eu estou querendo pregar para a igreja é que a Bíblia diz que Deus vai enviar fome nessa terra. Mas a fome que Deus vai enviar, irmãos, não é uma fome material ou para o corpo.
Mas a fome que Deus vai enviar é uma fome que vem de dentro para fora, é uma fome que vem da alma. E a alma nossa hoje está ansiando, dizendo: me alimenta, aleluia, mata a minha sede, eu preciso me alimentar. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira pela presença e pelas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu venho aqui pregar para a igreja que tem fome. E o Salmo de número 84, versículo de número 10, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos para a gente compreender. Eu vou entrar nos textos que eu preciso entrar aqui. Salmo 84, versículo 10 diz assim: pois um dia em teus atos é melhor do que 1000 anos. E ele diz assim, ó, eu preferia ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. O salmista estava dizendo: Deus, eu prefiro ficar na porta da igreja, eu prefiro ficar na tua casa do que ficar 1000 anos me alimentando daquilo que vai me perverter, que vai me tirar da presença de Deus, que vai fazer eu fraquejar na fé. Eu prefiro ficar na tua casa. Por quê? Porque na casa de Deus você se alimenta do melhor alimento que tem, que é a palavra de Deus. O salmista diz para nós, irmãos: eu prefiro ficar um dia em teus atos, um dia como porteiro da casa, um dia como limpador da casa, um dia, eu prefiro ficar um dia na casa de Deus, até mesmo doente, passando luta, do que ficar 1000 anos no mundo alimentando a minha carne. E a pergunta é: do que a igreja tem se alimentado? A Bíblia diz, irmãos, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17, que é uma luta entre a carne e o espírito. A carne anseia por pecar, anseia por alimentar. Se você disser assim: pastor, vou jejuar amanhã, você acorda com a fome de leão. E o diabo diz: se alimenta, coma, alimenta seu como, você vai ficar doente. E vem o Espírito Santo dizendo: ei, sou eu que te sustento, alimenta a tua alma, ora mais, jejua mais, glorifica mais, busque mais o Senhor, porque a sua alma está ansiando por se alimentar das coisas de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o salmista, eu prefiro estar um dia. Agora a pergunta é: você prefere ficar um dia aqui, ou se divertir, curtir lá? Na época da Expo Monte, o crente, ele desvia. Por quê? Porque há uma necessidade que ele precisa ir lá na Expo Monte, na Expo Cap, na Expo não sei o quê. A pergunta é: do que sua alma tem se alimentado? Há uma necessidade da sua alma em se alimentar das coisas de Deus. Eu gostaria que você entendesse Salmo de número 27, versículo 4. A mensagem vai ser rápida. A Bíblia diz assim: orei pedindo mais fome de Deus, da sua palavra. A pergunta é: você tem orado para quê? Sabe qual é o coração de alguns crentes? Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, eu quero isso. Está na hora da igreja voltar a orar, dizendo: Deus, me dá fome, me dá sede. Sabe o que é ter fome, irmãos? É acordar tendo fome de ler a palavra de Deus. É ter sede de ouvir a palavra de Deus. O problema nosso, irmãos, é que a gente está vivendo dias difíceis, aonde nós estamos preocupados demais com o corpo, com a aparência, com o cabelo.
com a barba, com as unhas, com o modelo que a gente vai na igreja desfilar um pouquinho. É bonito, tem que andar arrumado? Tem. É necessário, mas por dentro também tem que ser cuidado. Tem gente que por fora é lindo, mas por dentro, irmãos, está precisando de alimento, está precisando de matar essa sede da alma, está dizendo: volta a me buscar mais. Do que a igreja tem se alimentado, do que a igreja, irmãos, tem buscado o Senhor. Nós vimos vídeos lá da África, o povo passando fome, mas dentro da igreja adorando a Deus, glorificando o Senhor. Eu vi um vídeo, irmãos, do povo querendo entrar num culto, os portões e o povo empurrando o portão ansiando em chegar lá dentro da igreja, ansiando em chegar dentro do templo e adorar o nome do Senhor. Hoje o povo está dizendo: eu estou cansado, eu não vou na igreja, porque está sem fome. Eu estou cansado, eu vou ficar em casa, está sem fome. Porque quem tem fome de Deus, irmãos, pode vir deserto, pode vir o que vier, mas Ele vai buscar o alimento para a tua alma. Diga comigo: não perca mais tempo. Não perca mais tempo. A igreja não pode mais perder tempo. Eu vou ler um texto aqui, irmãos, que eu preciso ler. Isaías 44:3. Quem pode abrir a sua Bíblia? Isaías 44 diz assim: olha o que a Bíblia diz. 44, versículo de número 3. Aleluia. A Bíblia diz assim: porque eu. Diga comigo assim: porque eu. Segura isso aqui. Quem fala isso aqui é Deus, irmãos. Agora a pergunta é para eu, é para você. Ele diz assim: porque eu. Isso é a Bíblia que diz. Aí a Bíblia vem dizer: derramarei copiosamente água sobre aquele que está com sede. Deus vai derramar na vida daquele que está Com sede. Na vida daquele que está Com sede. Amém. Aí a Bíblia diz assim: e enchente sobre o chão seco. A terra está seca, o chão está seco, e Deus está dizendo: vem água de Deus para aquele que precisa ser encharcado com a presença de Deus. Vem chuva de Deus para aquele que tem sede de Deus.